Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma sequência de videoaulas a respeito dos movimentos sociais, que tem total relação aí com o conteúdo do segundo bimestre de Sociologia. Hoje vamos acompanhar o roteiro desta aula, a gente vai falar um pouco sobre como está sendo o plantão de dúvidas, vou fazer um breve resumo de como foi a última videoaula, vou fazer um pouco sobre alguns comentários sobre as aulas que vocês estão tendo no centro de mídias. Vou falar um pouco sobre o movimento feminista de maneira bem breve e geral por conta aí da amplitude do tema. E vou dar algumas instruções para a nossa próxima atividade. Bom, o nosso plantão de dúvidas ele está sendo realizado às quinta-feiras, tá? No início às 17 horas, vai até às 17h45, para dar tempo de vocês participarem, assistirem às aulas no centro de mídias. A gente vai conversar sobre diversos temas, desde aí das atividades, as dúvidas das atividades, posso explicar algum conteúdo que não ficou claro para você, e também a gente pode conversar sobre temas relacionados aí a atualidades e redações para o vestibular. Lembrando que o plantão de dúvidas não é obrigatório, será abordado inicialmente dúvidas dos slides e das atividades propostas, né? A gente vai também, se possível, fazer um bate-papo, no sentido de ter um espaço de interação. E se você estiver acompanhando também pelo livro, a gente vai explicar um pouco o conteúdo do livro didático. Sempre serão pelo Google Meet. Está aí o link, também passarei nos roteiros. Bom, brevemente um resumo do que a gente já viu, né? As leituras do livro didático você pode acompanhar como forma complementar e aprofundada de leitura, tá? Então tá aí para você dar uma olhada. Na nossa última aula a gente viu um pouco sobre os movimentos sociais, no caso em especial do MST, tá? E qual que é a relação dos movimentos sociais com a Constituição. A gente viu que a nossa Constituição ela foi criada no momento aí pós-ditadura, final da ditadura, no sentido aí da conciliação de ideais na nossa sociedade. A nossa sociedade está bastante dividida. Por exemplo, conciliação de ideais entre trabalhadores e empresários, entre os militares e os civis, uma conciliação de ideias entre aqueles que não tinham terra e aqueles que eram latifundiários. Então, uma forma de que todos aqueles que não tinham espaço na ditadura tivessem agora, foi tentado fazer um consenso de ideias. Esse consenso de ideias, obviamente, gerou uma Constituição bastante inclusiva, ela aborda tudo, mas ao mesmo tempo ela não consegue cumprir tudo, a nossa sociedade não consegue cumprir tudo aquilo que ela se propõe a dar, né, os seus direitos. Então esse é um problema, a gente viu um pouco isso. A gente também viu que o cenário político da pós-ditadura era bastante diverso, o que gerou essa questão da conciliação, e a nossa cultura política brasileira bastante aí relacionada à questão do brasileiro tentar resolver e dar atenção a diferentes pontos de vista e muitas vezes esconder desigualdades, né? Então a nossa cultura política brasileira é um pouco também da nossa cultura como brasileiro. Aí a gente viu o que significa reforma agrária, no caso aí na redistribuição de terras de maneira organizada, justa e igualitária, que ela está prevista na nossa Constituição. A gente viu um pouco sobre o que é a função social da propriedade, que a propriedade ela tem que ser produtiva, se ela é improdutiva em um latifúndio, a partir dos meios adequados, né, pela regulamentação e a devida indenização, você pode fazer essa redistribuição para pessoas aí que não têm terra. Então a gente viu também tudo isso, e o impacto da reforma agrária tanto econômico quanto histórico, né, a importância da formação de uma classe média, da questão da pressão por produtos agrícolas na inflação, né, que a reforma agrária ajuda um pouco isso. A gente viu tudo um pouco mais detalhado. E por último a gente viu como o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, ele se organiza, a sua estrutura, como que ele consegue aí ocupar diferentes terras e fazer a sua redistribuição, quais são os problemas, tanto internamente quanto a visão da sociedade em geral. Em relação a esses movimentos, você pode ver essa aula aí, está disponível no YouTube, tá? Bom,
continuando. A aula do Centro de Mídias são 2 aulas aí, 2 semanas atrás, né, que já estão disponibilizadas. Eu assisti ela pelo YouTube. Eu achei que a qualidade da aula está boa. A aula está chegando, a gente estava adiantado, ela já está chegando no nosso conteúdo, que eu acho muito positivo, tá? Bom, eu fiz um breve apanhado do que eu consegui aí captar da aula, né? Eles primeiro fizeram a definição de movimento social, que a gente viu lá nos primeiros slides, ação coletiva, organizados por grupos, né? Grupos sociais definidos e com o objetivo aí de destacar direitos e deveres. Falam um pouco também que muitas vezes os movimentos sociais na atualidade podem ter um caráter conservador, então necessariamente não a conquista de direitos, mas preservar aquilo que já existe. Diferenciou movimentos de revolta, no qual as revoltas implicam mudanças históricas rápidas e abruptas, né? Conexões inteiras, e não é o que numa sociedade não é isso que o movimento social procura fazer, tá? Explicou um pouco qual é a diferença de um objetivo conjuntural e estrutural. O objetivo conjuntural procura uma solução ali imediata, aí deu exemplo, né? O aumento da tarifa de ônibus pelo MPL, que estava muito alto. Também falou dos movimentos estruturais, né, que procuram entender as demandas clássicas da sociedade, como, por exemplo, a demanda por terra, a demanda por trabalho, né, como que a qualidade de vida no ambiente de trabalho, né, como que os movimentos sociais podem também focar nessa parte estrutural. Eles falaram um pouco sobre algumas revoltas brasileiras, né, do século XIX e do século XX, achei bem interessante. Eu não abordei esse conteúdo, achei bem legal, isso é importante para o vestibular, tá? A gente pode aprofundar isso no plantão de dúvidas, se você tiver interesse. Basicamente, aí abordaram 4 revoltas no século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. Foi Canudos, contestado 2 guerras, né? Caráter militarizado maior, né? A Chibata, que foi por marinheiros no Rio de Janeiro, mas apesar de ter liderado por militares, não tinha esse caráter de armamentista, né? E a revolta da vacina, que foi uma revolta também no Rio de Janeiro contra as reformas urbanas do presidente Rodrigues Alves, e na capital, né, na época Rio de Janeiro era a capital, e no sentido de desmanchar cortiços para diminuir diferentes propagações de vírus e bactérias, como a cólera, por exemplo. Então foi uma revolta que a população se sentiu aí, as pessoas tomavam a vacina sem ela querer, né, de maneira autoritária. Então foram aí revoltas que estão presentes de maneira bastante contundente na nossa história. Para o vestibular, a revolta da vacina e Canudos cai bastante, tá? A revolta de Canudos foi uma revolta de caráter monarquista, não no sentido conservadora, mas que não estava de acordo com a instauração da República da maneira como ela era colocada por militares, em que parte da população era esquecida, tinha um caráter messiânico, né? O Antônio Conselheiro, ele tinha até uma relação espiritual de liderança, né? Então, messiânico vem de Messias, né? A pessoa lidera e tem por trás ali uma questão espiritual, muitas vezes relacionada aí ao cristianismo. Então, você dá uma aprofundada aí nesses conteúdos que tem bastante relação com o conteúdo de história, tá? Bom, a gente vai ver agora o movimento feminista. O movimento feminista, ele é, mais uma vez, muito amplo, tá? Eu vou abordar de maneira geral, fazer alguns focos, né? Então, obviamente, eu deixei uma bibliografia, se você quiser dar uma aprofundada, para você conseguir compreender melhor esse movimento, tá? Bom, para compreendermos alguns movimentos como acima, vamos utilizar uma definição mais aprofundada de movimento social. A gente já viu isso aí, uma ação coletiva, que coloca em causa um modo de dominação social generalizado, ou seja, procura criticar uma forma de dominação social. O que o feminismo procura criticar como dominação? Vamos ver aí.
o patriarcado, uma sociedade estabelecida com base no homem, né? Que o homem tem mais importância, tanto na questão da política, quanto na questão econômica, quanto na questão religiosa. Então, a gente estrutura a nossa sociedade sobre o homem, né? Uma sociedade patriarcal, muitas vezes, né? Vamos lá, a legitimidade do corpo, né? Que a mulher tem o direito sobre o seu corpo, tem o direito de agir da maneira que ela quer dar por exemplo, alguns movimentos feministas a favor do aborto colocam isso, né? O corpo, se o corpo da mulher é que está colocando em gestação uma criança, um bebê, ela que tem o direito ou não de abortar, né? Não é uma lei que vai proibir ou aceitar isso, né? Então, a legitimidade do corpo. A gente vê aí na escola, por exemplo, vários conflitos em relação ao vestuário, a questão do corpo mais uma vez, né? Será que na verdade, né, as mulheres por trás, a gente pode colocar que tem aí um sentido relacionado ao movimento feminista, elas querem usarem as roupas de maneira confortável, sem que nenhum homem mexa ou faça uma brincadeira de mau gosto. Então é a legitimidade do corpo. Participação política, né? O movimento feminista procura aumentar a participação política das mulheres nos ambientes públicos, né? Os papéis de gêneros naturalizados, em que a mulher, por exemplo, tem a dupla jornada de trabalho, porque ela tem que cuidar das atividades domésticas, tem que cuidar dos filhos e também tem que trabalhar, né? Então, olha só os papéis de gênero naturalizado, o homem na utilização da violência, a mulher na questão da fragilidade, né? Então, tudo isso é questionado, as diversas violências, né? Que, assim, não preciso nem aprofundar que isso é uma forma de dominação e, infelizmente, uma forma aí bastante cruel, que cabe às mulheres, que fica nas mulheres, né? Que marca aí as mulheres. E a questão da igualdade econômica, igualdade salarial, igualdade nos postos de trabalho, são alguns exemplos aí que a gente pode ver que o movimento feminista luta, né, para diminuir, né, a pressão, a dominação social. Esses centros são historicamente construídos, né, a gente já conversou rapidamente sobre isso agora, são naturalizados, muitas vezes são considerados como naturais da vida e inquestionáveis. Então, o movimento feminista ele passa por tudo isso, né, ele passa por tornar social uma causa que a sociedade, senso comum, acha como natural. Mas olha só, olha o questionamento. Mas espera aí, professor. Você é um homem, né, e está falando de feminismo? E o lugar de fala, né? A gente tem que fazer uma pausa aí e entender o que seria o lugar de fala, tá? O lugar de fala é uma metáfora que mostra o seguinte: quando há um problema social, há uma crítica, uma forma de dominação, quem tem que levar à frente essa crítica e quem tem que colocar no papel aí de análise são as pessoas que sofrem aquilo, tá? Então, de fato, eu não sou a pessoa apropriada a falar de tudo isso. Então, ou seja, esse não é o meu lugar de fala, mas por conta aí de eu ter estudado, de eu ter uma compreensão razoável sobre esse movimento e por conta aí de nós não estarmos na escola, né, no ambiente comum, não tem como eu trazer uma pessoa para poder abordar, uma mulher, né, para poder abordar esses temas de maneira aí mais à vontade. Então esse seria o lugar de fala. É importante que os movimentos sociais eles se adequem aí ao lugar de fala das pessoas, tá? Bom, continuando. O movimento feminista, breve história, isso aqui é muito simples, tá? Tiveram 3 ondas no movimento feminista. A primeira onda com o objetivo aí principalmente na Europa, né, das questões políticas, era um movimento sufragista, tem até um filme, se não me engano, na Netflix, sobre as sufragistas, bem interessante. Não assisti, não sei se é exatamente essa época, já ouvi falar. O que essa onda procurou aí? Procurou que as mulheres tivessem a mesma participação política que os homens, os mesmos direitos políticos que os homens. Depois a segunda onda, em 1960, 1970, né, essas ondas elas não são estanques, né, elas começam e continuam no sentido mesmo de uma onda, né, uma onda que ela levanta, mas ela continua durante um tempo, né.
Essa onda procurou aí, já ela se estendeu, né, não somente na Europa e nos Estados Unidos, mas também em vários centros urbanos, como centros urbanos da América Latina, né, alguns países, os centros urbanos aí da Ásia, da Europa Oriental também, né, reivindicação de maior liberdade sexual, ou seja, a questão do corpo, né, a gente discutiu um pouco atrás, não somente a questão do corpo, mas a questão de com quem se relacionar, como se relacionar, né, a maneira como se relaciona, as mulheres se relacionam, e traz à tona aí questões antes consideradas privadas, né, ou seja, como a mulher tem que construir seu relacionamento, precisa ter um aval de alguém, olha só, né, que coisa ultrapassada nos dias de hoje, talvez em locais mais conservadores não, né, na verdade não, né, a gente vê que essas formas de liberdade, elas são bastante restritas às mulheres, né, se a gente for, por exemplo, analisar a liberdade sexual que o homem tem, a liberdade sexual que a mulher tem, né, a gente vai ver que essa onda ainda precisa fazer muito, né? Que o feminismo ainda tem muito que lutar para que as mulheres tenham os mesmos aí direitos que os homens, as mesmas condições de vida e as mesmas liberdades, né? Bom, e por último, né, da década de 80 e da década de 90, a gente vê aí praticamente em vários centros urbanos em diversos países, né, questões relacionadas a condições de trabalho, melhores condições de trabalho para as mulheres, maior equiparação salarial, que as mulheres tenham um salário melhor, né? E atualmente em discussão se existe uma quarta onda que seria propiciada principalmente pelo avanço aí da internet, né? O avanço da comunicação online, em que as mulheres podem ter aí mais ferramentas para reivindicar seus direitos. Esse ponto ainda está em discussão, tá? Vamos refletir, por que o movimento feminista inicialmente está ligado à urbanização? Porque é nas cidades, né, que primeiro a mulher tem mais liberdade, ela vai sair para trabalhar no momento que ela vai procurar um emprego, ela vai se desvencilhar das questões tradicionais que estavam inerentes a ela, como a família, e ela vai poder aí se relacionar com outras mulheres, ela vai poder aí criar grupos de reivindicação, ela vai, infelizmente, sofrer uma forma de dominação social no trabalho, né? Vários tipos de assédio. Então é nesse ambiente que a luta começa por conta também de uma resposta, né? É um ambiente que é mais progressista, né? Onde as pessoas elas têm uma maior liberdade de se posicionar, mas ao mesmo tempo um ambiente bastante opressor, e aí existe essa forma de você se organizar para reivindicar melhores direitos. Bom, o movimento feminista também procura se pautar na análise do gênero, né, nos papéis de gênero, que vamos ver primeiro, né, o que seria o gênero. Bom, a gente já estudou isso no primeiro ano, marcador social da diferença, forma aí de estabelecer diferenças sociais, né, de instaurar diferenças sociais, o que é diferente de desigualdades sociais, né, forma aí de mostrar diferenças na sociedade. Então, o gênero é uma diferença aí pautada na questão dos polos de masculinidade e feminilidade, né? Então a gente também tem o marcador da diferença da classe, que são aí a aquisição financeira e estilo de vida com base principalmente na renda. A gente vê outro marcador social da diferença, que é a raça, a questão aí no nosso país, principalmente da cor de pele, né? Não é a raça aí em outros países, muitas vezes não é só relacionada à cor da pele, né? Também tem os fenótipos. Bom, esse marcador social da diferença permite que nos enxerguemos em dois principais polos. Um que é o da masculinidade, né, que é associado aos homens, e outro da feminilidade, que é comumente associada às mulheres. Obviamente que a gente reconhece também outros possíveis arranjos que nos dias de hoje aí tem relação também com a sexualidade, com o posicionamento da sexualidade. Bom, as mulheres então procuravam, o movimento feminista, né, em geral, né, procurava que esse conceito de gênero fosse desenvolvido e refletido na sociedade por inteiro, né, e também com que os papéis de gêneros naturalizados, que a gente viu nos slides anteriores, fossem questionados. Então, olha aí,
Bom, a categoria de gênero é central e nos auxilia na construção dessa reflexão, já abordamos isso, pois a partir do campo de conhecimento de gênero foi possível compreender, olha lá, que as diferenças sociais entre homens, que há diferenças, né, sociais entre homens e mulheres, que não tem nenhuma questão relacionada à biologia. Então, olha só, vamos pegar um exemplo. Os homens são os homens eles têm que se portar com mais objetividade, não podem chorar, por exemplo. Os meninos, vamos pegar aí os jovens e crianças, né, não podem chorar. Por quê? Porque a questão biológica do homem é ele ser o protetor, né? Ele é mais forte, ele tem aí o seu corpo mais desenvolvido, então ele não pode desenvolver emoções. E aí o que acontece? Você pega uma característica social, o fato dele poder ou não expressar emoções não tem nada a ver com a questão biológica, e você torna isso biológico inquestionável. Então, essas diferenças entre homens e mulheres, quando você analisa o gênero, você compreende que essas diferenças elas são sociais e não biológicas, tá? Eu peguei aí uma feminista, muito interessante essa autora, eu queria pegar a Judith Butler, mas ia dar muito trabalho abordar ela aqui agora. Então, peguei de maneira mais simples a Joan Scott, feminista e teórica, né, acadêmica do gênero, que procura analisar o seguinte: é necessário entender como que as relações de diferença, né, de gênero, são relações de poder e hierarquia. Ou seja, o fato do homem biologicamente ser considerado mais forte e não ter emoções faz com que ele possa ter um papel mais, digamos, importante na sociedade do que as mulheres, que aí seriam mais fragilizadas. Então, essa construção errônea, né, essa construção negativa do gênero relacionada à questão biológica, né, ela tem por trás relações de poder e hierarquia, vivenciado aí em todos os aspectos da nossa vida, desde a intimidade, por exemplo, nas relações privativas, né, dentro da família, relações sexuais, até nas relações públicas mais gerais da sociedade. Então, é importante o feminismo ele destacar que as mulheres são diferentes dos homens e por trás dessa diferença existe uma relação de poder e hierarquia. Bom, olha aqui no Brasil, vamos ver a questão histórica, né? No Brasil, a gente passou de maneira mais por conta aí do nosso país nosso país sofrer, né, ser um país conservador, né? O nosso país ele teve mais dificuldade de expor o movimento feminista e que as mulheres conquistassem seus direitos como outros países, aí, principalmente os países desenvolvidos, né? Mas mesmo assim a gente tem uma história muito interessante. Ao longo da história, as mulheres tiveram que conquistar uma série de direitos que hoje já parecem normais, mas alguns ainda em luta, né? Mas que foram conquistados de maneira muito difícil, né? Não foi simples. Vamos pegar aí primeiro, Nízia Floresta. Século XIX, né? Ela era de classe média, urbana, né? Branca. Foi a fundadora da primeira escola de meninas no Brasil. Antes dessa data, as mulheres não tinham o direito de estudar em escolas, tá? Você tinha que estudar em casas ou estudar em conventos, né? Igrejas, estudar de maneira mais reclusa. Ela foi a primeira mulher a lutar para que as mulheres pudessem estudar. Olha só, então aqui a gente vê o direito à educação, né? O acesso poderia se estender à vida pública, ou seja, a mulher teria também um espaço a sair, né? Poderia sair de casa, sair do ambiente doméstico, que também é positivo, o que levaria também a uma melhora na condição de vida. Olha só que argumento legal, participação da vida política, integração com a sociedade aí de maneira mais igualitária, né? Promover a equidade. Era uma crítica ao modelo de ensino de mulheres, que o ensino de mulheres, quando existia, né, no sentido aí mais recluso, era para você aprender etiqueta, né, regras de etiqueta, como se portar, como cozinhar, como tratar bem o seu marido. Olha só que bizarro, né? Ao invés de ser um ensino que valorizasse a ciência. Então ela propôs uma crítica também a esse modelo, né? Não só o acesso, como a estrutura do modelo de ensino. Olha só.
Vamos ver uma frase dela. Por que os homens, faltou aqui aspas, desculpa, por que os homens se interessam em nos separar da ciência que temos tanto direito como eles, né? Ou seja, né, condição de igualdade, senão pelo temor que partilhemos com eles ou mesmo excedamos na administração de cargos públicos, que quase sempre são desempenhados por eles de maneira vergonhosa. Ou seja, né, olha só, ela mostra aí, os homens eles não querem que nós tenhamos contato com a ciência, porque eles sabem que a hierarquia deles pode estar ameaçada, né? Nós poderemos aí ascender a cargos públicos, participar da vida política, ter cargos de comando e chefia, né? E aí toda essa relação hierárquica entre homens e mulheres estaria ameaçada. Olha só que interessante a abordagem dela. Apesar de representar as mulheres, não eram todas, né? Não eram todas as mulheres aí que se sentiam reconhecidas nesse movimento, né, nos movimentos e nas teóricas e autoras que lutaram aí pelo feminismo, né, ativistas. O fato de ser da elite nordestina, no caso a Anísia, né, afastou de outras demandas das mulheres, principalmente aí das mulheres que eram aí, por exemplo, escravas, né? Ela não abordou com clareza aí qual que eram as condições das mulheres escravas, ou então as mulheres que viviam aí outras formas de opressão e outros estilos e modos de viver, né? Ou seja, mais uma vez a questão do marcador influenciando na análise da construção de um movimento social. Bom, vamos ver o segundo aí. Greve de 1907, com a vinda de imigrantes ao país e a chegada de pessoas que tinham abordagens anarco-sindicalistas, pessoas anarquistas e sindicalistas que tinham aí uma visão de organização do trabalho mais estruturadas vindas da Europa, né? E aí a greve como forma de você tentar barrar o avanço do sistema econômico capitalista e oprimir, no caso aí, as mulheres, mas não só as mulheres, né? Crianças, homens também, né? O instrumento de greve, né? Procurou melhores condições de trabalho nas fábricas têxteis, que em sua maioria empregavam mulheres e crianças. Então, olha aí, a greve de 1907 que foi liderada não somente pelas mulheres, mas tinha em sua composição um número grande de mulheres, né? Lutava, por exemplo, ao direito ao trabalho digno, né? E olha só que legal, algumas medidas foram alcançadas, o fim do trabalho noturno para as mulheres, jornada de trabalho de 8 horas, que também foi estendido aos homens, aceitação das mulheres em cargos públicos e maior equiparação salarial, ou seja, que mulheres passassem a ganhar de maneira semelhante aos homens. Mas olha só, até os dias de hoje, né, infelizmente não há essa equiparação. A gente vai ver mais para frente alguns dados. As mulheres nos mesmos postos de serviço, sei lá, vamos pegar um banco, né, uma gerente do banco X e um gerente do banco Y, do banco X também, mas de outra loja física, né? O homem pode receber mais que a mulher. Ou seja, é o mesmo posto de serviço e ela ganha menos, né? Além de ter menos postos de chefia, um número menor de mulheres em postos de chefia. Repare aqui, né, que a luta por uma vida digna pelas mulheres esteve sempre ligada a lutas por direitos, né, direitos gerais, que se estenderam para todos. Então, a gente não pode entender também que essa luta ela fica reclusa somente ao ambiente feminino, né? Então, essa luta, por exemplo, vamos pegar aí alguns movimentos feministas, principalmente urbanos ligados à cidade, colocam como forma de melhor condição de vida das mulheres a existência de creches integrais, com creches boas, né, para todas as mulheres, o que não existe aqui no Brasil de maneira consolidada. Então, se as mulheres na atualidade estão lutando por isso e elas conseguem esse direito, os homens, por exemplo, que são homens que cuidam de crianças, né, existem também, né? Eles também vão ter esse direito garantido, ou seja, esse direito vai ser espalhado para toda a sociedade. Então a luta é por melhores condições das mulheres, mas isso acaba, né, de maneira positiva, se espraiando para as outras esferas sociais. Bom, olha lá, durante a década de 20 e 30, né, um pouco mais para frente, e 40 também, né, houve aí uma luta pela extensão do voto, direito político ao voto. O Getúlio Vargas, num contexto único de tentar aí
ele precisava de apoio político, né? Ele acabou de inaugurar o Estado, não o Estado Novo, perdão, ele acabou de inaugurar uma época que estava em contraposição com a República Velha, né? No sentido de uma época mais democrática, uma época mais progressista, então ele precisava de pessoas que votassem nele, né? Então ele pensou aí em estender o direito ao voto às mulheres, só que as mulheres não conseguiam entrar na classe política, não conseguiam ser políticas. Também o voto era facultativo para as mulheres, o que fazia com que muitos homens não deixassem as mulheres votar, né? Além disso, os analfabetos não podiam votar e boa parte das mulheres no nosso país naquela época eram analfabetas, ou seja, aumentou, mas as mulheres passaram a ter esse direito, mas esse direito não estava de fato implementado, né? Então a gente vê aí mais uma tentativa aí das mulheres de conseguirem ampliar seus direitos, só que obviamente, né, uma luta que ela tem avanços e retrocessos e ela é lenta, né? Até os dias atuais a gente vê uma certa dificuldade de participação política das mulheres. Nos períodos seguintes, né, redemocratização, ditadura, o número de mulheres votantes aumentou, foi positivo, né? Lembrando que na ditadura as eleições elas eram em caráter figurativo, né? Mas somente com a permissão de votos de analfabetos em 88, né? Olha só, somente em 88 é que as mulheres puderam aí exercer seu voto de maneira mais plena, né? Ou seja, sua participação política de maneira mais plena. Durante a ditadura civil-militar, com o crescimento do conservadorismo também, né? O papel das mulheres foi bastante relegado ao ambiente privado. Bom, ao longo da história, continuando, né, 4, então, a partir da década de 60, né, que houve aí um boom, né, um boom de mais reivindicações que até hoje, né, ainda permeia a nossa sociedade, não somente o Brasil, né. Em diversos países do mundo houve um movimento por maior liberalização das questões relacionadas às mulheres, aí a gente vê a questão da revolução sexual, meu corpo, minhas regras, a questão de poder se relacionar de maneira que achasse melhor, com quem achasse melhor, como achasse melhor, né? Não somente nos Estados Unidos e na Europa, mas em algumas cidades também, como Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? A maior participação da mulher no mercado de trabalho e na política, né? Foram formas aí de expandir os direitos que as mulheres já estavam lutando há muito tempo e que naquela sociedade aí, por exemplo, nos Estados Unidos, né, pós aí Guerra do Vietnã, uma época também em que estava se consolidando o welfare state nos países envolvidos, ou seja, em que os acessos a uma série de direitos estavam consolidados, né? Então, numa época em que a gente podia constatar um progresso econômico e intelectual das diversas sociedades aí no mundo, principalmente sociedades desenvolvidas, que as mulheres tivessem aí o seu papel na história, né? Então, muitos direitos aí foram mais uma vez colocados em pauta, né? Reivindicações colocadas em pauta. No entanto, até hoje, né, muitas aí reivindicações não foram cumpridas ou ainda têm que ser lutadas, né? Têm que ser reivindicadas. Vamos a algumas conquistas desse período. Possibilidade de divórcio, olha lá, até a década de 70, somente o homem no Brasil podia pedir divórcio. Então, se você aí não estava satisfeita com o relacionamento, você, mulher, não poderia pedir o divórcio. Olha só que bizarro, né? A expansão de métodos contraceptivos, né? Uma forma com que as mulheres também pudessem aí controlar o seu corpo. Olha só que interessante. Acesso integral à educação, a gente viu aí que se iniciou lá no século XIX com a Anísia Floresta. Meios de proteção e denúncia contra a violência doméstica, ou seja, formas aí com que as mulheres pudessem ter canais de denúncia. Olha só que interessante, acesso maior ao mercado de trabalho, maior liberdade em relação ao corpo, né, também já discutido, e a possibilidade de ser amparada por políticas públicas. Então, por exemplo, criação das delegacias das mulheres, né? Secretaria Nacional de Direito das Mulheres, a questão aí alguns direitos trabalhistas relacionados à mulher, como por exemplo a amamentação, ao período de gravidez, né? Então são aí direitos que até hoje muitos não são cumpridos, no entanto mostram a preocupação
uma preocupação latente que se tem com essa questão de gênero e, no caso, aí, com as pautas do movimento feminista. Por fim, né, para terminar com a questão histórica, a gente vai ver alguns dados. A gente vai ver que o movimento feminista ele é bastante fragmentado, né, por conta da nossa própria sociedade ser diversa, a gente já conversou isso no passado, e existir, infelizmente, uma série de desigualdades também, fazendo que o movimento ele seja interseccional, ele tenha secções, a gente vai ver o que é isso, se fragmentando, mas ao mesmo tempo aumentando sua representatividade. Vamos ver a interseccionalidade, ou seja, a secção entre três marcadores da diferença. Ó, então vamos lá. Os movimentos, obviamente, podem ter mais do que essas categorias, só dei alguns exemplos, né? Olha só. Então, o fato da mulher ser negra, de classe baixa, né, e homossexual, vai fazer com que ela tenha pautas e reivindicações relacionadas aí à condição que ela tem, à dificuldade de vida que ela tem. Então, essa parte do movimento feminista procura aí pautas e reivindicações totalmente diferentes a uma mulher que é branca, de classe alta e, por exemplo, heterossexual, né? E tem aí sua sexualidade heterossexual. E, ao mesmo tempo, que isso também é diferente de uma mulher negra, por exemplo, de classe média e heterossexual. Obviamente, tem questões que perpassam aqui tudo, né? Se a gente, por exemplo, pegar a violência doméstica, ela existe nos três, tá? Assim, a chance de uma mulher morrer por feminicídio, ela é muito semelhante em diversos contextos diferentes, né? Assim, por exemplo, obviamente que uma mulher negra, pobre, de classe baixa, ela vai ter aí dificuldades maiores do que uma mulher que é branca, de classe média. Então a gente vê aí que existe essa interseccionalidade no movimento feminista. Essa fragmentação inicialmente surgiu nos Estados Unidos, aí principalmente quando as feministas negras faziam críticas ao cenário feminista da época, em que se privilegiava apenas as demandas das mulheres brancas de classe média, né? E até hoje essa questão ainda existe. Vamos ver alguns dados, então, para a gente encerrar aí a nossa aula. A mão de obra assalariada no país, vamos lá, entre 25 e 64 anos, ou seja, a maioria, isso já é um dado interessante, lembrando que existe uma igualdade entre homens e mulheres na sociedade, né, uma diferença mínima, acho que 51% são mulheres, só que no mercado de trabalho a maioria ainda são homens, ou seja, a mulher ainda não consegue estar presente de maneira equitativa aos homens no mercado de trabalho. E olha lá a renda, né? As mulheres elas ganham 27% menos do que os homens. Se olharmos 50% mais ricos, né, 66% são homens, apenas 34% mulheres. Se a gente olhar 1% mais rico, a gente vê que a maioria ainda é homem. Então, olha aí o ganho, o trabalho, né, a questão trabalhista e a questão aí de renda, como a gente já vê essa desigualdade. Pessoas com ensino superior, 40% são homens, 60% mulheres, 60% mais velhos. Olha só que interessante. Então quer dizer que se a mulher tem um acesso maior à universidade, né, ao ensino superior, quer dizer que ela então seria mais remunerada? Aí olha só, não é bem assim. Então vamos pegar aí algumas carreiras, arquitetura. São 60% mulheres, olha a renda mensal, 3.800. 40% homens, olha a renda, R$ 5.000, né? Vamos pegar aí a medicina, que tem uma divisão um pouco mais equitativa, mas olha a diferença salarial também existente. Esses dados são de 2010. Eu imagino agora em 2020 não tenha muita diferença, não vai ser feito censo em 2020, infelizmente, por conta aí da pandemia, né? Vamos ver alguns dados de violência, né? Não vou falar todos, você dá uma olhada aí depois, né? Por exemplo, olha lá, 98% das mulheres já foram assediadas na rua, né? Vários assédios, as cantadas, né, infelizmente, que são bastante machistas, né? No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada, olha só, assim, um número bizarro, né? Muito triste. Durante a epidemia, casos denunciados de violência contra a mulher aumentaram quase 50%, né? Olha só, que também um dado muito, muito ruim, muito triste. Aí a gente vai ver aqui as mulheres na política, né? O número de cargos eletivos, ou seja, em cargos que você concorre, né? Por exemplo, prefeito, governador, deputado. Vamos ver aí os cargos eletivos em que as mulheres estão, né? O estado que mais tem as mulheres são aí o Amapá, com quase 41% da ocupação feminina nesses cargos eletivos. Olha aqui São Paulo, né?
11%, né? Então, 11% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres. E olha aí o geral, né? Como é tudo abaixo de 20%, né? Um número muito baixo, sendo que metade aí dos eleitores são mulheres, né? Bom, metade da sociedade, né? A sociedade é dividida entre homens e mulheres de maneira bastante equivalente. Bom, olha em relação aos laços de família, isso aqui é bem interessante, né? Peraí, como que essas mulheres chegaram ao cenário político? 33%, né, o número, desculpa, perdão, né, das deputadas 77, né, dadas de 2016, eram aí políticas com base em ser parente de um político, né? Parente de um homem. Então, sei lá, esposa, ex-esposa, filha, né? Não sei. Ou seja, né, muitas vezes ela ainda está ancorada no homem. Né? 11 aí outros vínculos, 6 com a militância de esquerda, 10 de direita e 17 aí com ligação com as igrejas evangélicas. Não, perdão, né? 17 esquerda e 6 ligação aí com as igrejas evangélicas. No Senado, esse cenário ainda é mais agressivo, né? Por conta que é mais difícil entrar no Senado, né? Então aí praticamente metade, né? De parente político, 4 aí outros vínculos, uma aí de esquerda e uma ligação com igrejas evangélicas. Bom, vamos aí para a instrução para atividade. Não é essa data, tá, galera? É 23, desculpa, eu mudei a data. Então, já vou deixar aqui para você dar uma olhada. 23, eu vou arrumar os slides também, não se preocupem, tá? Você vai acessar o formulário aqui pelo link, tá? E o que é para fazer neste formulário? Você vai desenvolver um texto, olha lá, uma atividade dissertativa, textual. Este texto, ele pode ser no formato de uma redação, se você tiver aí tiver a fim de já treinar aí para as redações dos vestibulares, se não pode ser no formato aí de um texto que você vai dissertar, né? Que você vai colocar a sua opinião de maneira clara e objetiva sobre um determinado tema. Quais são os temas? São 2 temas diferentes. Vão ser sorteados os temas, tá? Um tema é sobre o movimento feminista e o outro tema é sobre aí um pouco sobre o Black Lives Matter, né? Um pouco sobre o movimento negro de maneira difusa na sociedade, tá bom? Então, você vai ter, é interessante você separar pelo menos 1 hora para desenvolver a atividade, não será permitidas cópias e durante aí os plantões eu vou falar um pouco mais sobre sobre essas 2 atividades, quem tiver alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado para quem aí prestou atenção e conseguiu visualizar toda a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar tanto nos plantões como por e-mail ou no Google Classroom. Muito obrigado. Saudades de todos. Até a próxima.